No extremo norte de Minas Gerais, quase na divisa com a Bahia, existe uma cidade que parece ter sido construída sobre um segredo: Montalvânia. A região, cortada pelo rio Coxá, abriga um dos complexos espeleológicos mais impressionantes e menos compreendidos do mundo. São dezenas de grutas e paredões de calcário cobertos por milhares de inscrições rupestres que desafiam a lógica da arqueologia tradicional. Diferente da famosa Serra da Capivara, onde as pinturas retratam cenas cotidianas de caça, sexo e guerra, a arte de Montalvânia é perturbadoramente técnica. Os desenhos, gravados em baixo relevo na rocha dura, não parecem registros artísticos, mas sim diagramas científicos. O estilo é único no Brasil, e o que ele retrata é considerado impossível para homens das cavernas de 10.000 anos atrás. O mistério central gira em torno das figuras antropomorfas, humanas, desenhadas no estilo raio-x. Nessas gravuras, o artista não desenhou apenas o contorno do corpo, mas o que existe dentro dele. É possível identificar com clareza representações do coração, do fígado, dos intestinos e da coluna vertebral, posicionados anatômica e corretamente. Como povos nômades do Neolítico, sem acesso a bisturis de aço, microscópios ou tecnologia de imagem, conheciam a anatomia interna humana com tamanha precisão? A arqueologia convencional sugere que eles aprendiam abrindo corpos de animais ou inimigos, mas a complexidade dos desenhos sugere um conhecimento sistêmico, quase médico, e não apenas observação de carcaças. Ainda mais chocantes são as representações da gestação. Em várias grutas, como na Lapa do Poseidon, existem figuras femininas com o ventre transparente, mostrando o feto em desenvolvimento dentro do útero, ligado pelo cordão umbilical. Algumas gravuras parecem mostrar até mesmo a posição correta do bebê antes do parto, um conhecimento obstétrico avançadíssimo. O fundador da cidade e primeiro pesquisador da região, Antônio Montalvão, dedicou sua vida a catalogar esses achados nas décadas de 50 e 60. Ele foi ridicularizado pela academia e chamado de louco por sugerir que aquelas figuras representavam uma civilização superior ou contato extraterrestre. Hoje, com novas tecnologias, muitos começam a revisitar suas teorias com mais respeito. Além da biologia, a astronomia de Montalvânia é desconcertante. Nos tetos das cavernas existem painéis inteiros com esferas de diferentes tamanhos alinhadas, sugerindo sistemas solares, eclipses e a passagem de cometas. Alguns desenhos mostram círculos com anéis ao redor, muito antes de Saturno ser visível por telescópios. A precisão das incisões na rocha também levanta suspeitas. As linhas são profundas, polidas e contínuas, feitas em calcário dolomítico, uma rocha extremamente dura. Especialistas em ferramentas líticas afirmam que fazer esses desenhos com pedras lascadas exigiria um esforço e uma habilidade sobre-humana, ou o uso de uma tecnologia de corte desconhecida. Outro elemento recorrente são as figuras com cabeças estranhas. Elas não têm rostos humanos comuns, mas formas arredondadas, sem boca ou nariz, muitas vezes cercadas por halos ou raios, como se fossem capacetes ou auras de energia. Antônio Montalvão chamava essas figuras de os astronautas de pedra. Em algumas cavernas, as figuras parecem estar segurando bastões ou ferramentas que emitem linhas onduladas, interpretadas por ufólogos como representações de tecnologia ou armas de energia. A semelhança com os petróglifos dos índios Hopi nos Lesser-Sawa e com as figuras Tassili na Argélia sugere uma conexão global inexplicável. A região de Montalvânia também é rica em cristais de quartzo e outros minerais condutores. Esotéricos acreditam que as cavernas foram escolhidas propositalmente por serem pontos de força ou portais magnéticos e que os desenhos funcionam como chaves de ativação ou mapas estelares para quem souber lê-los.
A Pedra do Sol, um dos painéis mais famosos, mostra uma complexa rede de linhas e círculos que alguns matemáticos interpretam como calendários solares e lunares de alta precisão. Se isso for verdade, os habitantes de Montalvânia tinham um controle do tempo equivalente aos maias, mas milhares de anos antes e no meio do Cerrado brasileiro. A densidade das inscrições é tal que, em alguns lugares, não há 1 centímetro de rocha livre. São camadas sobre camadas de desenhos, sugerindo que o local foi usado como uma escola ou biblioteca por milênios. A pergunta é: quem eram os professores e quem eram os alunos dessa Universidade de Pedra? A ausência de grandes cidades ou ruínas de habitação nas proximidades torna tudo mais misterioso. Parece que o povo de Montalvânia usava as cavernas apenas para rituais e registros de conhecimento, vivendo de forma nômade ou em estruturas de madeira que desapareceram. Ou talvez a cidade deles fosse subterrânea. Alguns desenhos mostram figuras humanas com 3 ou 4 dedos, uma anomalia genética ou estilística que aparece em relatos de abdução alienígena moderna. Para os defensores da teoria dos antigos astronautas, Montalvânia é a prova definitiva de que seres não humanos conviveram e ensinaram anatomia aos nossos ancestrais. A arqueologia oficial brasileira ainda estuda Montalvânia com cautela, focando na classificação estilística e evitando as interpretações mais ousadas. No entanto, a datação de alguns pigmentos e da pátina das rochas confirma que as gravuras têm, no mínimo, entre 6.000 e 12.000 anos, colocando-as na mesma época do início da agricultura. Curiosamente, a população local sempre teve medo das cavernas. Lendas antigas falam de luzes que entram na pedra e de sons de trovão que vêm debaixo do chão. Muitos moradores evitam passar a noite perto das lapas, respeitando um tabu ancestral que diz que aquele território pertence aos encantados. O isolamento geográfico de Montalvânia ajudou a preservar os desenhos, mas também impediu estudos mais aprofundados por décadas. Apenas recentemente, com o uso de drones e scanners 3D, a verdadeira dimensão e complexidade dos painéis está sendo revelada ao mundo, mostrando conexões geométricas invisíveis a olho nu. Uma das teorias mais fascinantes é a de que os desenhos de órgãos internos não eram aulas de medicina, mas registros de experimentos genéticos. As figuras de fetos e híbridos poderiam ser a documentação de uma intervenção biológica realizada por uma inteligência superior na população humana primitiva. A lapa dos desenhos possui inscrições que lembram fitas de DNA desenroladas e estruturas celulares vistas ao microscópio. É um caso clássico de pareidolia, ver formas conhecidas em manchas, ou uma evidência chocante de que o microcosmo já era conhecido na pré-história. Se os antigos habitantes de Montalvânia conheciam o interior do corpo humano tão bem, por que não encontramos instrumentos cirúrgicos de metal ou cerâmica avançada? Onde está a tecnologia física que permitiu esse conhecimento? A ausência de lixo tecnológico é o maior argumento dos céticos. No entanto, a resposta pode estar na própria mente. Culturas xamânicas afirmam ser capazes de ver por dentro através de estados alterados de consciência e plantas de poder, como a ayahuasca. Talvez o raio-x de Montalvânia fosse espiritual, uma visão remota traduzida em pedra. A figura do homem vitruviano de Da Vinci é celebrada como o ápice da arte e ciência renascentista. Mas em Montalvânia, figuras humanas com proporções geométricas e órgãos expostos foram desenhadas milênios antes da Europa sair das cavernas. O Brasil guarda o verdadeiro berço da anatomia. A preservação do sítio é uma corrida contra o tempo. O vandalismo, a erosão e a mineração de calcário ameaçam apagar esses registros antes que possamos decifrá-los totalmente. Cada desenho que desaparece é uma página de uma enciclopédia perdida, que é queimada para sempre.
Antônio Montalvão escreveu livros tentando decifrar a escrita de Montalvânia, sugerindo que os símbolos geométricos ao lado das figuras eram uma forma de protoescrita ou telepatia visual. Ele morreu sem ser levado a sério, mas suas perguntas continuam ecoando nas grutas vazias. A comparação com as linhas de Nazca, no Peru, é inevitável. Ambos os sítios mostram um esforço gigantesco para registrar informações que só fazem sentido completo quando vistas de uma perspectiva superior ou com um conhecimento que, teoricamente, não existia na época. Hoje, Montalvânia é um convite aberto à imaginação e à ciência. É um lugar onde a arte rupestre deixa de ser apenas desenho de bicho para se tornar um manual técnico de biologia e cosmologia. É a prova de que subestimamos brutalmente a inteligência dos nossos antepassados. Se você olhar fixamente para o desenho do feto na lapa do Poseidon, sentirá um arrepio. Não é apenas um desenho, é uma mensagem. Alguém há 10.000 anos queria garantir que nós soubéssemos que eles sabiam. Eles conheciam a vida por dentro. A pergunta final que Montalvânia nos deixa não é como eles fizeram, mas quem ensinou. Se a evolução humana é linear e gradual, Montalvânia é um erro no sistema, uma anomalia que não deveria existir. E é exatamente por isso que precisamos olhar para ela. O Brasil tem a chave para um dos maiores mistérios da humanidade. Nas paredes escuras de Minas Gerais, o passado e o futuro se encontram. O raio X de pedra está lá, esperando que tenhamos a sabedoria para entender o diagnóstico.